Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta jornada, hoje particularmente exigente, no âmbito do debate na fase de especialidade da proposta de Orçamento de Estado para 2015. Como sabem, hoje teremos 3 audições. A primeira com o Conselho de Finanças Públicas, a segunda com o Sr. Ministro da Economia e a sua equipa, e, finalmente, o Sr. Ministro da Educação e também a sua equipa de Secretários de Estado. Dou as boas-vindas à professora Teodora Cardoso e a todos os membros do Conselho de Finanças Públicas que estão hoje connosco. O Conselho divulgou ontem o parecer de análise da proposta de Orçamento de Estado para 2015, portanto ele é conhecido, está aliás projetado, foi distribuído às bancadas e, portanto, é considerado como elemento já disponibilizado a todos os senhores deputados. Eu iria dar a palavra à senhora professora Teodora Cardoso para uma intervenção inicial. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu procurarei ser breve porque, como acaba de dizer, o documento já é conhecido, embora desta vez fosse relativamente em cima da vinda ao Parlamento, mas também nós tivemos conhecimento do relatório do Orçamento só quando ele foi apresentado. Neste documento, nós procuramos fazer uma coisa que é para nós essencial, que foi colocar a proposta de orçamento para 2015 no contexto da estratégia orçamental que foi apresentada em abril, para 2014-2018, e por aqui nós olhamos para uma série de pontos que eu vou passar a procurar resumir. O primeiro tem a ver com as projeções macroeconómicas. Nós, Conselho das Finanças Públicas, tivemos pela primeira vez dentro do contexto das regras europeias que dar um parecer sobre as previsões macroeconómicas contidas na proposta de orçamento. Referimos nesse nosso documento que essas previsões estavam em linha com as previsões que eram conhecidas até à data, não nos parecia que tivessem enviesamentos a assinalar, mas também chamamos a atenção para 2 pontos que, de alguma maneira, têm vindo a reforçar-se. O primeiro tinha a ver com o que, face à informação que estava a começar a tornar-se cada vez mais frequente, relativamente à evolução do enquadramento internacional, mais desfavorável do que tinha sido previsto pela própria Comissão Europeia, que fornece a informação relativa à expectativa de crescimento da procura externa dirigida a Portugal. Os números que estavam a aparecer, entretanto, apontavam para que estes valores eram relativamente otimistas. E, efetivamente, com o passar de mais umas semanas, isto confirmou-se e, inclusivamente, as próprias previsões da Comissão Europeia já baixaram essa estimativa. É evidente que isto se reflete no crescimento económico em Portugal. Por outro lado, havia um outro problema que tem a ver, e este é mais complicado tecnicamente, digamos assim, que tinha a ver com uma expectativa, uma previsão quanto à evolução do deflator do PIB, que nos parecia alta. Portanto, na previsão prevê-se um crescimento do deflator do PIB em 1,5%, para um crescimento do índice de preços no consumidor que será claramente muito inferior a isso, no fundo mais próximo de 0. É difícil de dizer se isto pode acontecer ou não, basicamente porque houve a mudança de base das contas nacionais que introduziu aí um choque em 2013. O deflator do PIB cresceu, de facto, muito mais do que o índice de preços no consumidor.
A questão é saber porque é que isso acontece e se há um choque que depois volta à posição anterior de relativo realinhamento entre os dois, ou se há razões para que isto ainda aconteça em 2015. Portanto, nós pomos isto essencialmente como um risco. Não somos capazes de dizer o deflator em vez de 1,5 deve ser qualquer outra coisa, mas há aqui um risco porque o PIB nominal, como sabemos, é muito importante para todos os cálculos de objetivos em percentagem do PIB. Além disso, o que nos pareceu importante e nós sublinhamos nesse texto de avaliação das previsões macroeconómicas foi a inflexão que surge relativamente à composição do crescimento económico previsto. E essa inflexão traduz-se num conjunto de coisas que são coerentes entre si, mas que não são as mais favoráveis à sustentabilidade do crescimento económico. São elas um papel mais importante do consumo privado, que volta a crescer acima do PIB, a menor contração do consumo público, a perda relativa de peso da formação bruta de capital fixo e o menor excedente corrente com o exterior. Portanto, do conjunto de previsões que estavam contidos no DEO para 2015, relativamente ao orçamento de 2015, há um conjunto de variações que não nos parecem ser as mais vantajosas para a sustentabilidade do crescimento económico e das próprias finanças públicas. Estas previsões depois são, de algum modo, confirmadas nas próprias previsões orçamentais. O saldo orçamental que nós aqui apresentamos, que é o saldo ajustado das medidas temporárias e das medidas não recorrentes, efetivamente reduz-se consideravelmente em 2014 e de 2014 para 2015, mas esta redução tem muito a ver com o contributo da Receita, e um contributo da Receita que, por seu turno, é muito explicado pelo contributo dos impostos relacionados com o consumo. Portanto, há aqui uma ligação evidente que teria que haver entre o próprio cenário macroeconómico e o cenário orçamental, mas que, mais uma vez, mostra um papel muito importante do consumo privado, que é um risco a prazo, na medida em que, é tão simples quanto isto, o consumo privado tem uma componente importada muito forte e, por outro lado, a existência de uma maior pressão da procura interna também alivia, de algum modo, o esforço que tem vindo a ser feito no sentido de melhorar o comportamento das exportações, e o problema está em que Portugal não tem margem financeira para poder regressar a uma situação de financiamento externo, de necessidade de financiamento externo, ou seja, de saldo corrente com o exterior negativo. Portanto, na questão na previsão da Receita, existe esse problema, mas existe também um outro, que é uma grande ênfase no efeito do reforço do combate à fraude e evasão fiscal, que nós reconhecemos que é uma prioridade, que tem sido levada a cabo com êxito, mas gostaríamos de ter uma estimativa mais precisa do que é que se espera daí, porque o combate à fraude e evasão produz resultados, é uma vantagem sob muitos pontos de vista,
mas não vai continuar indefinidamente a produzir resultados. Portanto, temos que ter uma ideia mais concreta do que é que se espera daí. O facto de não haver um valor definido para isso leva-nos a considerar que também aqui existe um fator de risco. Uma coisa que esta proposta de orçamento contém e que nós temos vindo a solicitar há bastante tempo e que as regras europeias também solicitam é um cenário de políticas invariantes que efetivamente está lá incluído, mas que não conseguimos fazer corresponder completamente às medidas de consolidação orçamental que estão enunciadas. As medidas de consolidação orçamental têm, em geral, são medidas perfeitamente corretas, têm, no entanto, um problema de que ainda há um conjunto delas que aparecem em outras medidas a definir. E, por consequência, é um conjunto importante, que corresponde a cerca de 40% das medidas permanentes. O facto de não estarem especificadas e de nós estarmos a pensar num orçamento anual que, portanto, vai entrar em vigor em janeiro, ainda não haver especificação das medidas, sabendo nós que estas coisas levam normalmente tempo a especificar, a discutir, a aprovar, etc., também criam o risco de que a execuibilidade destas medidas possa não vir a ser total. Nós temos vindo a referir que era importante que a proposta de orçamento contivesse um plano detalhado das medidas, não só do conteúdo delas, mas também do timing, para se saber ao longo do ano o que é que se espera e se poder também acompanhar a própria execução, no sentido de verificar se as coisas estão a ir na direção correta e não exigir medidas de emergência para depois conseguir atingir o objetivo que se pretende. Com respeito à despesa, há algumas dúvidas que têm a ver, por exemplo, com o consumo intermédio. Não conseguimos fazer a ligação entre o impacto das medidas e a informação que temos sobre a evolução do consumo intermédio. Temos medidas que também não estão suficientemente especificadas, como é o caso na Segurança Social, e temos em várias situações, mais uma vez, a tal dificuldade em compatibilizar a evolução prevista para as despesas com o efeito das medidas que estão apontadas. Isto liga-se muito com uma coisa que é outro dos nossos temas de predileção, que é a necessidade do quadro plurianual de programação orçamental. Este quadro devia definir limites de despesa e define, simplesmente, como este gráfico ilustra com bastante clareza, os limites de despesa aprovados são sempre revistos e sempre revistos no mesmo sentido, quer dizer. Portanto, de facto, eles não têm o papel que deviam ter. O facto de isto já acontecer há 3 anos seguidos leva a descredibilizar o instrumento, embora este instrumento seja, de facto, muito importante para o planeamento da despesa a prazo, e é desse planeamento da despesa que podem resultar ganhos de eficiência que permitam que se consiga, com menos gasto, atingir objetivos parecidos ou até, às vezes, em certos casos, eventualmente superiores. Finalmente, quanto à dívida pública,
Há uma previsão de que a viragem da trajetória, portanto, no sentido de começar a reduzir-se o rácio de dívida, aconteça já em 2014, o que parece viável, e a ser acentuado também ainda em 2015. O problema aqui é que uma parte muito importante desta viragem se deve aos chamados ajustamentos de déficit-dívida, e nestes ajustamentos de déficit-dívida a principal componente é a redução dos depósitos da administração pública. Essa redução pode ter várias origens. Uma delas é muito positiva e é importante que seja levada a cabo e que tem a ver com uma melhor gestão de tesouraria do Estado, nomeadamente pela adoção da conta única do Tesouro e tudo o que aí conduz em termos de capacidade de melhor gerir as disponibilidades financeiras. Por outro lado, no entanto, devemos considerar que, estando nós ainda face a uma situação de mercados da dívida soberana, em particular, muito voláteis, que podem até não ter a ver connosco, podem ter a ver com problemas que não nos dizem respeito, mas que se refletem também na nossa dívida, isto leva a que o IGCP não possa deixar de ter um valor de depósitos que lhe permita não ter que ir ao mercado em situações particularmente desfavoráveis. Portanto, há aqui um equilíbrio que tem que ser considerado nesta redução de depósitos. Portanto, em conclusão, o que nós consideramos é que esta proposta de orçamento apresenta riscos, nós não os quantificamos, mas fundamentalmente o ponto é que os riscos vão todos na mesma direção, quer dizer, não há uma compensação de medidas onde se possa ver que existe uma folga. E, por consequência, temos aqui que teremos que ter uma grande atenção à execução orçamental e uma atenção permanente para conseguir que as medidas sejam tomadas a tempo e os objetivos possam ser atingidos. Finalmente, uma consideração de ordem geral tem a ver exatamente com o hábito que existe, que não é de maneira nenhuma específico deste orçamento, quanto à insuficiência de explicitação das medidas, que tem um problema que não é apenas o da execução orçamental, mas é o de definir um quadro de política económica que ajude à estabilidade necessária às decisões de investimento. E, para já, é tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente, por esta apresentação que complementa o parecer ontem divulgado. Nós acordamos para este debate duas rondas, uma primeira com resposta individualizada, a segunda com respostas em conjunto. E passávamos já então à fase de debate pelo Partido Socialista. Sr. Deputado João Galamba. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar a doutora Teodora Cardoso e a equipa do Conselho de Finanças Públicas. Antes de começar, o Partido Socialista notou agora um conselho que fez ao Governo, que foi quando disse: tenham cuidado com a redução da dívida para efeitos eleitorais, que os depósitos na Administração Central são necessários para a gestão do risco. Portanto, é uma advertência que o Partido Socialista registra. Quanto ao quadro, começando pelo quadro macro, este orçamento e a análise do Conselho de Finanças Públicas confirmam é duplamente otimista, porque assenta as suas previsões num quadro macroeconómico que o Conselho de Finanças Públicas considera otimista e depois, quer a receita, sobretudo do lado da receita, as medidas de receita são elas próprias otimistas, ou seja, mesmo cumprindo um quadro macroeconómico que já é o próprio otimista,
as receitas que lhes estão associadas também são otimistas. Porque quando a doutora Teodoro Cardoso diz aqui que os riscos vão todos na mesma dimensão, quando os riscos vão todos na mesma dimensão já não são riscos, nem incertezas, já é um enviesamento sistemático. Porque eles, de facto, vão todos, em todas as rúbricas, são sistematicamente otimistas. Quanto ao quadro macroeconómico, o Conselho de Finanças Públicas nota uma coisa que o Partido Socialista tem referenciado, que tem a ver com a alteração significativa da composição da evolução do PIB. Portanto, mais importante do que revisões em baixa, que ocorrem também, já vimos de várias instituições, mas o ponto mais importante é a inflexão da transformação estrutural da qual este Governo tanto se vangloriou. E isto só demonstra que o ajustamento externo que aconteceu no passado foi, de facto, muito com base na compressão da procura interna, no aumento do desemprego, na queda do investimento e na queda do consumo. E o que vemos aqui não é um quadro macroeconómico que resulte de uma transformação estrutural, é sim um quadro macroeconómico que resulta, em grande medida, do recuo face a muitas medidas de austeridade, do recuo face a muitas medidas de corte na despesa, e é isso que nós vemos na evolução, por exemplo, no DEO de 2014 para este orçamento, que é o consumo público e o consumo privado são revistos em alta e tudo o resto é revisto em baixa. E como diz o Conselho de Finanças Públicas, e como devia dizer o Governo, porque esse é o discurso do Governo, este quadro macroeconómico é manifestamente insustentável, porque o que nós ouvimos sempre da parte do Governo, o Conselho de Finanças Públicas aí é coerente, dilo de forma clara. Este novo quadro macroeconómico tem impactos positivos ao nível da receita, se quisermos, é mau para o ajustamento externo, mas é bom para o orçamento público, porque o IVA, o consumo privado é a componente das contas nacionais mais eficaz do ponto de vista orçamental, porque é aquilo que permite ganhar mais receita, mas da perspectiva do Conselho de Finanças Públicas e naquilo que era a perspectiva do Governo, isto é manifestamente insustentável, porque Portugal não pode depender de um aumento só do consumo privado, porque isso vai fazer desaparecer o ajustamento externo. Sobretudo, e como nota também o Conselho de Finanças Públicas, num cenário de ausência e de revisão em baixa do investimento, porque uma das características da passagem do DEO para este orçamento é a revisão em baixa do investimento. Portanto, a procura interna até seria positiva se tivesse uma maior componente de investimento e uma menor de consumo, mas acontece exatamente o oposto. Portanto, o primeiro comentário era quais as implicações deste quadro que o Conselho de Finanças Públicas considera ter riscos em termos de sustentabilidade deste ajustamento e o que é que implica para o futuro dentro desta estratégia, não é? De compressão da procura interna e de manutenção do certo ajustamento externo. A segunda parte tem a ver também com o deflator do PIB, que falaram. Falamos muitas vezes aqui do PIB real, mas para as contas públicas interessa sobretudo o PIB nominal. E há aqui desvios não explicados. O Conselho de Finanças Públicas é bastante detalhado nesta análise do deflator do PIB, que não se encontra explicado. Não sei se o Conselho de Finanças Públicas solicitou muita informação adicional ao Governo. Era perguntar se o Governo deu mais alguma explicação em relação a esta matéria e se se encontra fundamentado ou não este valor. Depois de um quadro macroeconómico que se afigura, lá está, francamente otimista, temos as medidas. Do lado da despesa, o Partido Socialista já tinha dito que a grande maioria delas não se encontram especificadas. Isto é particularmente importante porque, como notou, já não me lembro se foi no relatório do ano passado, se foi há 2 anos, penso que foi no do ano passado, da execução orçamental, se não me engano, do Conselho de Finanças Públicas, que disseram que quando o Tribunal Constitucional decretou inconstitucional um conjunto de medidas, as medidas substitutivas não foram executadas e, portanto, esse orçamento acabou por ser mais expansionista do que se esperava. A pergunta que faço é se podemos estar aqui ou não perante um cenário igual, em que se avançam com valores de corte na despesa. Não que o Partido Socialista defenda que no momento atual os cortes da despesa, no contexto social e económico atual, cortes na despesa, sobretudo salários, prestações sociais e investimento público, sejam particularmente adequados, mas então mais vale ser transparente, porque a transparência é um dos lemas deste orçamento. Dizer que se vai cortar e depois não especificar onde, leva a entender que o Governo anuncia cortes que na realidade não está disposto a cumprir. Mas era melhor que fosse transparente em relação a isso e colocasse isso no orçamento. A questão dos consumos intermédios, se tem mais informação ou não, ou se o Governo ainda não deu explicações acrescidas. O Partido Socialista também já tinha notado a discrepância entre não só o volume das medidas de corte que nos parecem um pouco fantasiosos e que não se está a ver onde é que
cortam 500 e tal milhões de euros em estudos, parceiros e tecnologias de informação. Se o Conselho de Finanças Públicas tem ou não informação adicional, ou também considera que estes cortes estão não especificados e não são credíveis. Depois também do lado da receita fiscal, não só o quadro macroeconómico é otimista, como mesmo cumprindo esse quadro macroeconómico, a grande maioria das rubricas de despesas são elas próprias também otimistas. Se o Conselho de Finanças Públicas encontra ou não alguma explicação para isto, ou se o Governo se limita a apresentar valores não fundamentados. E agora, para terminar, em defesa do Governo e da Ministra das Finanças, uma das características dos quadros macros para todos os governos, este governo ou qualquer outro, é natural que eles sejam mais otimistas que a maioria dos observadores. Porque é o que se espera de um governo, é que acredite na sua estratégia, que lute por ela e que procure que ela se realize. É normal com todos os governos, é isso que se espera. Estranho seria se tivesse toda a gente mais otimista do que o governo em relação à sua própria estratégia. Agora, o que acontece neste orçamento é uma coisa estranha. É que o governo está otimista com uma estratégia que não é a sua. Como, aliás, diz ao longo de todo o relatório do Orçamento de Estado. Porque o que o governo diz neste Orçamento de Estado é: nós queríamos cortar imenso na despesa, mas por constrangimentos vários não nos deixam. Portanto, nós queríamos, e aliás dizem, não há uma passagem do orçamento que diz, é preciso regressar à estratégia da redução estrutural da despesa, coisa que não fazem neste orçamento, e por isso é que, como diz o Conselho de Finanças Públicas, o déficit estrutural na realidade aumenta. Segundo a Comissão Europeia, aumenta significativamente, passa de 1,3 para 1,7. Portanto, é normal que um governo seja otimista, é isso que se espera de um governo, que executa um programa, que confie nele. Agora, um governo que executa um programa em que o próprio governo diz que não é o dele e que assim que possível regressarão rapidamente à estratégia que, por exemplo, o Tribunal Constitucional invalidou em 2012, isso está escrito no Orçamento de Estado, é um objetivo do governo. A pergunta é se o Conselho de Finanças Públicas não acha esta dissonância cognitiva um pouco estranha, que é uma pessoa lamentar uma estratégia à qual foi obrigado por entidades externas, dizendo a seguir que, de facto, esta não é a melhor estratégia, que o melhor o que o Governo quer é fazer outra, no futuro. No entanto, estão super otimistas com esta estratégia. O Partido Socialista considera que há aqui alguma estranheza e gostava de saber qual a opinião do Conselho de Finanças Públicas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra para responder. Muito obrigada. Eu não vou poder acrescentar muito àquilo que foi dito, que aliás foi mais um comentário propriamente do que propriamente um conjunto de perguntas. Há algumas perguntas muito concretas que é melhor responder desde já. Relativamente ao deflator, nós efetivamente procuramos mais informação. E obtivemos alguma informação, mas também é preciso que se note que não é nada fácil, mesmo na situação ainda por cima de mudança de base das contas, definir exatamente o que é que acontece ali. Não houve nenhuma intenção de ninguém de esconder informação, mas não há também capacidade nossa própria e de outras entidades de melhorar esta estimativa para já. É uma variável, como dizia, normalmente trabalha-se com dados reais, os deflatores por componentes, nomeadamente do consumo privado, são relativamente lineares a obter. O deflator do PIB envolve, no fundo, todo um conjunto de influências que, com a mudança de base, ficou, de momento, posto em causa, digamos assim. Portanto, não conseguimos fazer melhor. A única coisa, por isso que nós dizemos, é que nos parece que esta perspectiva, esta projeção não é prudente, digamos assim. Está do lado otimista. Mas até pode ser que se realize, também não sou capaz de garantir que não. Relativamente ao consumo intermédio, de facto, obtivemos também informação adicional com respeito a diferentes componentes, mas mesmo com essa informação adicional não conseguimos chegar ao valor que está no orçamento.
Relativamente a questões mais estratégicas, de facto, nós consideramos que é importante e que é necessário haver uma política estrutural relativamente à despesa pública, que essa política estrutural deve conduzir a menor despesa pública e melhor despesa pública. É uma coisa essencial, atendendo à necessidade da economia do país e atendendo ao espaço orçamental que temos, que é de facto muito reduzido. Eu no espaço orçamental aqui incluo duas coisas, fundamentalmente, a capacidade de aumentar depósitos e de aumentar impostos, desculpem, e de recorrer à dívida. Ambas estão extremamente limitadas e, no entanto, há despesas que nós sabemos que vão continuar a subir. Despesas em saúde, despesas em pensões, têm elementos estruturais que as fazem subir. Portanto, temos aqui um problema de ter que criar uma despesa pública muito mais eficaz e muito mais eficiente para permitir este equilíbrio, um equilíbrio que no fundo significa manter um nível de oferta de serviços públicos e de direitos sociais sem pôr em causa a economia, a capacidade, a estabilidade da economia do país, porque quando se põe em causa essa estabilidade, a primeira coisa que acontece é que esses direitos e essas despesas públicas têm então que ser cortadas abruptamente e sem a racionalidade desejada. Isto é, como eu também disse, e nós temos vindo a dizer ao longo do tempo, um projeto de médio e longo prazo, muito mais do que um projeto de orçamento anual. Por isso é que nós analisamos neste orçamento o que é previsto relativamente ao que estava previsto no documento de estratégia. E penso que é no documento de estratégia, que voltará a chamar-se Programa de Estabilidade no próximo ano, que se tem que definir essa estratégia, que se tem que definir uma forma de gerir o quadro de programação orçamental, o quadro plurianual, de maneira que ele não mude todos os anos, sempre que, como a coisa está definida na nossa legislação, sempre que se aprova uma nova lei, os limites que eram vinculativos passaram a ser outros, portanto, na realidade não há limites vinculativos. E esses limites vinculativos são essenciais para que os serviços também possam produzir os ajustamentos e para que, a nível de direitos, que haja que repensar, reestruturar, etc., tem que haver tempo, tem que haver um consenso sobre isso e tudo isto requer que haja indicadores orçamentais e objetivos orçamentais bem definidos do lado da despesa, porque pensar que isto se consegue aumentando a receita já chegou ao fim. A margem para fazer isso, se não chegou, está muito perto de chegar ao fim, enquanto que do lado da despesa há muita margem para subir se não se fizer nada. Portanto, essa é a nossa opinião. Obrigado. Vamos passar ao PSD, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma palavra também de saudação à equipa do Conselho de Finanças Públicas, nomeadamente à Sra. Doutora Teodoro Cardoso, e gostava de fazer alguns comentários e deixar também algumas questões. Em primeiro lugar, o facto de alguns dos comentários que o próprio Conselho de Finanças Públicas fazem ao Orçamento de Estado, ao cenário macro e às medidas que estão tomadas, são factuais e são assumidos pelo Governo sem qualquer hesitação, nomeadamente quando é feita uma comparação, por exemplo, com o documento de estratégia orçamental. Nós sabemos que o documento de estratégia orçamental foi apresentado em abril. Posteriormente, houve decisões do Tribunal Constitucional sobre, nomeadamente, a contribuição de sustentabilidade
e sobre as reduções salariais, e que o Governo assumiu que, por um lado, respeitava, como é seu dever, as decisões do Tribunal Constitucional e, em segundo lugar, que, por exemplo, em relação à contribuição de sustentabilidade, que não iria propor nenhuma medida substitutiva para 2015. E, portanto, está assumido. Logo, quando se faz a comparação da redução de despesa com aquilo que estava previsto no DEL, o Governo assume a redução de despesa não é tão forte como aquela que estava prevista, porque nós assumimos que não iríamos respeitar a decisão do Tribunal, naturalmente, e não iríamos apresentar medidas substitutivas na mesma linha. A mesma coisa com a redução salarial. E, portanto, essa é a primeira nota. É que há eu diria que não há aqui nada escondido. É dito e afirmado e foi posto em prática. A constatação, pois é essa mesma, é que a redução não é tão significativa como seria se essas medidas tivessem em vigor e tivessem sido consideradas de acordo com a Constituição. Portanto, esta é a primeira nota que eu gostava de fazer. A segunda nota é que, independentemente disso, o Conselho de Finanças Públicas confirma a linha daquilo que está proposto em termos de cenário macro, em linha com aquilo que está previsto no orçamento. Mais décima, menos décima. Porquê? Aquilo que está previsto no Orçamento de Estado é um crescimento económico em 2015. Ponto. O Conselho de Finanças Públicas confirma. E mesmo as outras instâncias internacionais. Segundo, é um crescimento superior ao que ocorre em 2014. O Conselho de Finanças Públicas confirma. A mesma coisa com instâncias internacionais. Poderíamos dizer que gostávamos todos que fosse maior. Ou, ao contrário, poderíamos dizer o Governo prevê crescimento e nós achamos que vai haver recessão. Ok. Claramente uma alteração significativa de pressupostos. Não é isso. Terceiro, é previsto uma redução do déficit. E aqui também confirmada pelas várias componentes, pelas várias instâncias, comparando com 2014. No entanto, há riscos. E esses riscos são assumidos pelo Conselho de Finanças Públicas, são colocados de uma forma transparente, e o próprio Governo, no relatório, a partir da página 24, assume vários riscos, desde a alteração do preço do petróleo, ou uma diminuição da procura externa, por exemplo, uma evolução desfavorável das taxas de juro, e, portanto, esses riscos já estavam cá previstos. É claro que, se vierem a confirmar, teremos algo diferente daquilo que estava previsto inicialmente. Mas há questões que devem ser esclarecidas. Diz-nos o Conselho de Finanças Públicas que do orçamento que tem cerca de 80 mil milhões de euros de despesa, identifica ainda 500 milhões que precisam de ser mais bem explicados. E nós assinamos por baixo. A transparência deve ser algo presente nas despesas públicas. E, portanto, não tenho qualquer dúvida que essa informação deverá chegar ao Parlamento. Vamos ter ainda aqui a equipa das finanças e, portanto, é um debate que ainda vai ocorrer, de certeza. Se dos 80 mil milhões há 500 que ainda não estão suficientemente explicados, esperemos que essa informação seja prestada para que essa informação seja transmitida a todos os portugueses. Segunda nota. Há, quer de Conselho de Finanças Públicas, mas mesmo de outras instâncias, que fazem a referência que há uma evolução da receita fiscal que vem do combate à evasão e à fraude fiscal e que convém que seja mais explicado. Eu compreendo e também aí, de certo, poderá haver explicações suplementares a serem dadas. Eu diria o seguinte, eu compreendo, sobretudo nas instâncias internacionais, que quando aparecem medidas mais genéricas de melhoria da eficiência do Estado, de combate à evasão e fraude fiscal, que eles encolham os ombros, preferem coisas muito mais concretas e dizer, ok, aumenta a taxa do IVA, porque aí nós sabemos automaticamente quanto é que isso rende. Com uma coisa mais genérica que isso não agrade. Mas
isso acontece, ou pode acontecer, sobretudo, em quem vive fora do país, porque os agentes económicos, famílias e empresas que têm assistido a uma persistente atuação da administração fiscal, para alguns mesmo uma perseguição da máquina fiscal, facilmente compreendem como é que estes aumentos de receita de combate à evasão e à fraude fiscal têm vindo a acontecer e porque é que poderão continuar a acontecer. Mas, mesmo assim, poderemos obter também aí esclarecimentos suplementares. Mas eu ia colocar a última nota, que na página 26 do vosso relatório, depois de toda esta análise, há aqui uma nota que eu gostava de realçar. É que o Conselho de Finanças Públicas salienta que é crucial para o país a manutenção da política de consolidação orçamental. E isto entra claramente em divergência com os partidos da oposição, em que acham que a consolidação orçamental já está no limite e que devíamos passar para uma política expansionista. E aqui esta divergência eu gostava muito de realçar entre aquilo que diz o Conselho de Finanças Públicas e aquilo que dizem os partidos da oposição. Acrescentando o seguinte, é que eu quase que diria, os partidos da oposição têm tanta vontade de dizer mal, que mesmo quando alguns dos indicadores poderiam ir no sentido daquilo que eles sempre defenderam, imaginemos, um aumento do consumo privado ou uma menor contração do consumo público, mesmo assim, que vai em linha daquilo que sempre defenderam, não conseguem dizer que isso vai no bom sentido. Na sua ótica, vêm dizer que está no mau sentido na ótica do Conselho de Finanças Públicas, para poderem criticar sem nunca conseguir elogiar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra para responder. Muito obrigada. Eu, naturalmente, até vou começar pelo fim, pela observação relativamente à necessidade de manutenção da política de consolidação orçamental. Esse é, efetivamente, para nós um ponto-chave, aliás, já o referi antes, e já referi também as razões porquê. Quer dizer, nós, de facto, temos toda as nossas perspectivas vão no sentido de haver muitas pressões no sentido de aumento de despesas e temos praticamente esgotada a capacidade de aumentar as receitas. Portanto, temos que pensar em termos de consolidação que tem que vir, de facto, muito mais do lado das despesas e no médio prazo, de uma maneira que conduza ao aumento de eficiência e de eficácia das despesas, por forma a não entrarmos ou a não continuarmos neste regime de altos e baixos, de arranques e travagens, que é a pior coisa que pode acontecer, quer para os cidadãos, quer para a economia. Portanto, quanto a isso, é conveniente que não haja dúvidas com respeito à nossa posição. Relativamente a outros pontos que fez, quando diz, por exemplo, que nós confirmamos, e é verdade, que o crescimento económico será maior em 2015 do que foi em 2014, esse é um ponto, mas o outro ponto é o da composição do crescimento e esse ponto também nós o consideramos muito importante, exatamente na linha da capacidade de consolidar, aqui não tanto o orçamento, mas o próprio crescimento económico, quer dizer, atendendo à questão do déficit externo. Relativamente à previsão de riscos que está contida no orçamento, está efetivamente referida com respeito às variáveis macroeconómicas, mas menos ou até não está no caso de variáveis orçamentais, onde nós sublinhamos que existem efetivamente riscos consideráveis. Relativamente aos 400 e tal milhões que nós referimos, que não estão suficientemente identificados, o problema não é compará-los com os 80 mil milhões de despesas, é compará-los com o valor das medidas a implementar para conseguir atingir os objetivos de despesa.
E aí o valor é muito mais alto, representa cerca de 40% das medidas e, consequentemente, é relevante para se perceber a capacidade de variação da despesa que está prevista no orçamento. Relativamente à evasão e fraude fiscal, eu, aliás, sublinhei isso. Não tenho dúvidas de que tem havido uma política eficaz, que tem funcionado. O problema está em até que ponto é que podemos continuar a contar com acréscimos sempre muito substanciais provenientes daí. Porque a dada altura, em princípio, toda a gente que devia pagar impostos já está a pagar, não é? E se já está, já não é possível melhorar mais a capacidade de coleta de impostos por essa via. E penso que é essencialmente isto. É evidente que, com respeito ao aspecto do impacto das decisões do Tribunal Constitucional, esse é um problema político que nós não vamos discutir. Agora, o ponto está em que, de facto, com ou sem Tribunal Constitucional, a despesa não conseguiu reduzir-se na medida em que era suposto e, portanto, é necessário ultrapassar esse obstáculo de alguma maneira, ou através de novas medidas, ou por alguma forma que o consiga fazer. E isso, este ano, não foi conseguido. Foi basicamente a nossa posição. Muito obrigado. Vamos passar ao CDS. Senhora Deputada Vera Rodrigues. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, caros membros do Conselho de Finanças Públicas. Bem, nós ouvimos o Partido Socialista e de facto, não queremos acreditar. A Sra. Professora Teodora Cardoso alertou, e bem, para a prudência que é preciso ter relativamente às reservas e aos depósitos da administração pública, e entendemos que, sendo esse alerta inteiramente razoável, aceitável, estamos ainda assim, de facto, muito longe daquela que foi a situação de 2011 e, portanto, bem prega Frei Tomás e dir-lhe-ia, Sra. Professora, que estamos ainda muito longe, felizmente, de voltar aos valores de 2011. Depois também dizer que o Partido Socialista opta por considerar insustentável este Orçamento de Estado e as previsões que nele estão inscritas, mas aquilo que nós entendemos é que muito mais insustentável é, de facto, a ausência de posição do Partido Socialista relativamente a matérias que são matérias decisivas e matérias de fundo para aquilo que é o futuro do país, e nomeadamente para os alertas que a Sra. Professora tantas vezes tem colocado relativamente à necessidade de haver um compromisso de médio e longo prazo sobre matérias fundamentais para o país, como seja o caso da despesa, que já nos falou esta manhã, mas também de questões tão significativas como seja a questão da dívida pública. E aquilo que nós sabemos ao dia de hoje é que, não obstante todos os alertas que tem havido de várias entidades e de vários organismos também internacionais, a verdade é que o partido que se prepara e que tem a intenção de daqui a um ano ser governo não tem uma posição formal e uma posição definida sobre uma matéria tão relevante como é a questão da dívida pública. E concordamos inteiramente, Sra. Professora, com aquele que é o repto que faz relativamente à necessidade de entendimento. O Governo também o tem feito e, de facto, dada a estrutura e a rigidez da despesa pública e o facto de estarmos numa situação de limite em termos de impostos, é evidente que, para além daquilo que tem sido o teor mais efêmero das discussões dos últimos dias relativamente às diferenças decimais de previsões entre aquilo que é a estimativa do Governo e aquilo que é a estimativa de entidades internacionais, há uma matéria de fundo e há um compromisso alargado que entendemos que tem que ser alcançado, nomeadamente quando pensamos no país daqui a próximos anos e quando pensamos que tem que haver uma estratégia que, em termos intergeracionais, seja responsável e uma estratégia quer de gestão orçamental de médio e longo prazo, quer designadamente naquilo que diz respeito às opções em termos de gestão de dívida pública, que no fundo proteja e que não hipoteque, digamos, o futuro do país. Sra. Professora,
Ontem conhecemos dados que são de facto muito positivos relativamente à evolução do desemprego em Portugal e, nomeadamente, à criação líquida de postos de trabalho. E também no caso do desemprego está um indicador, e na situação dos níveis de desemprego está um indicador onde há algumas discrepâncias sobre estimativas. A Comissão Europeia é, por exemplo, mais pessimista do que aquilo que é o Orçamento de Estado relativamente a 2014, mas mesmo assim os indicadores de ontem fazem-nos antecipar que em termos médios a taxa de desemprego será mais baixa do que aquilo que estava inscrito no próprio Orçamento de Estado. E o que lhe pergunto, Sr. Professor, é se, tendo em conta que os indicadores são mais favoráveis do que aquela que era a estimativa inicial do Governo, se não entendemos aqui, ou se a Sra. Professora não antecipa aqui, uma implicação que em termos orçamentais seja favorável à execução e, designadamente, por via do aumento e da arrecadação de receita fiscal que se consegue com um nível de desemprego menor e também com a redução do subsídio de desemprego, no fundo também aqui do papel que os estabilizadores automáticos acabam por ter, tendo em conta que há um nível de desemprego mais baixo do que aquilo que era a expectativa que havia inicialmente. Depois também, relativamente à questão da insustentabilidade da dívida pública. O Conselho de Finanças Públicas tem-se debruçado sobre esta matéria e, de facto, muitas das previsões que são discutidas e que foram discutidas muito recentemente continuavam a alertar para uma insustentabilidade da dívida pública numa lógica de continuidade daquela que foi a estratégia de consolidação orçamental que este Governo seguiu. O Conselho de Finanças Públicas, e nomeadamente pela voz da Sra. Professora Teodora Cardoso, sempre alertou que, de facto, o problema da sustentabilidade da dívida era relevante, era importante que tivéssemos esse nível de controlo, mas que, tendo em conta, digamos, os indicadores que estavam a ser mostrados, que de facto era possível inverter essa trajetória. E hoje percebemos que em 2014 é possível inverter essa trajetória e que 2015 confirma a inversão dessa mesma trajetória e, portanto, pergunto que tipo de credibilidade é que lhe merecem as previsões que no passado antecipavam uma insustentabilidade dessa mesma dívida. E pergunto-lhe também se, no entendimento do Conselho de Finanças Públicas, a economia portuguesa está hoje mais resistente ou menos resistente a choques externos do que estava em 2011. Uma economia que está a criar emprego, que está a conseguir ganhos de competitividade, que está a conseguir diversificar as exportações e aumentar as suas cotas de mercado em destinos fora da própria União Europeia, muito embora os nossos principais parceiros comerciais estejam ainda dentro da União Europeia. Uma economia que consegue, e apesar de ter havido aqui uma suavização, manter um excedente externo, se esta economia está ou não mais resistente e mais robusta. E depois também, de facto, perguntar, Sra. Professora, relativamente àquilo que é a rigidez da despesa pública. Nós ouvimos o principal partido da oposição afirmar que, se for governo, fará uma devolução integral daquilo que foram os cortes salariais que foram aplicados no passado e que se vão manter, embora com uma reposição gradual que este Governo já antecipou. Que tipo de credibilidade é que o Conselho de Finanças Públicas atribui a uma promessa como esta, tendo em conta aquilo que é o nível de rigidez da nossa despesa? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Presidente, tem a palavra. Muito obrigada, mais uma vez. Começando pela questão do desemprego, é evidente que há uma evolução muito bem-vinda à redução da taxa de desemprego e que tem um efeito positivo no Orçamento de Estado. Deve, no entanto, ser relacionada com o aspecto que nós mencionamos antes, relativo à maior ênfase no consumo privado. O consumo privado tem essa característica. O aumento do consumo privado produz, no curto prazo, muito rapidamente, aumento de emprego e aumento de receita fiscal. O problema está na sustentabilidade desse aumento que
penso que já percebemos que, se for o consumo privado o driver do crescimento, não chega. Portanto, temos que não confundir, basicamente este é o problema, o efeito de curto prazo, que é benéfico, de um efeito que também se deseja que se mantenha no longo prazo, mas que tem que provir de variáveis e de políticas de uma natureza diferente e mais assente na competitividade da economia. Relativamente à dívida, nós realmente, como aliás mencionou, sempre dissemos que a trajetória da dívida a sustentabilidade tem que ser garantida e que a trajetória era suscetível de ser alterada, o que começa a confirmar-se e tem que continuar a manter-se. A ideia de que não há nada a fazer e, portanto, a única coisa a fazer seria renegociar, reestruturar, etc., levaria a custos muito maiores de financiamento no futuro, o que, no fundo, implicaria a condenação do próprio objetivo da reestruturação. Que a economia está mais resistente a choques externos é claro, mas mais uma vez aí o problema é que nós só começamos esse ajustamento. Ele tem que se manter e tem que progredir. Não se pode inverter, pensar, e nós já passamos por essas situações no passado. Eu lembro-me bem de crises anteriores, porque eu vivi-as quase todas, e lembro-me depois de uma reviravolta muito rápida nas contas com o exterior, fazermos de novo uma reviravolta, mas de sentido negativo, também muito rápida. Penso que isso agora não vai acontecer, mas de qualquer maneira não podemos pensar que porque atingimos um saldo positivo a questão está resolvida. Ela continua a pôr-se e tem que se manter aí a grande ênfase da política económica no seu conjunto. Com respeito à rigidez das despesas, eu já disse, quer dizer, o que nos parece que é necessário realmente um planeamento da despesa que exige um grande entendimento a nível político e a nível social sobre os objetivos, a necessidade de efetivamente manter um conjunto de despesas sociais que é desejado por todos e que, portanto, mas que têm uma implicação direta em termos da tendência de inércia, digamos assim, no sentido do seu aumento e que, portanto, exige que haja aí uma grande atenção, que haja a capacidade de corrigir as medidas onde elas tiverem que ser corrigidas e, sobretudo, a capacidade de evitar, a todos os níveis da despesa pública, evitar desperdícios, evitar ineficiências, porque é daí que pode vir o espaço para conseguir manter as despesas sociais. E isto, naturalmente, exige a tal programação a médio prazo, porque sem ela, e o tal entendimento político, porque sem eles é muito difícil, efetivamente, atingir esse resultado. Muito obrigado. Vamos passar ao PCP. Sr. Deputado Miguel Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Confesso a nossa dificuldade para esquecer a política, pôr de parte a política e fazer um debate que é praticamente, aliás, estritamente técnico, mas gostávamos de cumprimentar os membros do Conselho de Finanças Públicas e de agradecer a exposição que aqui nos trouxeram. Ainda que, quando se tocou em política, a própria Presidente disse que sobre assuntos políticos não nos vamos pronunciar. É difícil fazer, de facto, o debate assim, mas compreendemos que é precisamente esse o papel do Conselho, nem outra coisa se esperaria, mas no Parlamento o debate torna-se mais dificultado. Nós, da leitura da análise da proposta do Orçamento de Estado para 2015, enfim,
não teremos muitas perguntas a colocar, alguns comentários, breves comentários da nossa parte, até sobre o valor do documento, do vosso trabalho, e como pode ser um instrumento para o trabalho dos deputados na Assembleia da República. E, olhando para este, tal como, aliás, olhando para os anteriores relatórios do Conselho, este tem algumas particularidades, nomeadamente quando faz uma avaliação do cumprimento das previsões nos últimos anos e quando, de alguma forma, também aborda essa questão para o ano vindouro. E aquilo que nos diz, basicamente, é que nunca, em momento algum, se cumpriu previsão nenhuma de um orçamento de Estado, e que, quer no contexto macroeconómico, quer no contexto das políticas de combate e da consolidação orçamental, de combate à dívida, de combate ao déficit, enfim, nunca se cumpriu nenhum. Diz mesmo, em determinada altura, que também não se, do último ano para este, praticamente nenhum dos cenários foi confirmado. E levanta as maiores dúvidas sobre a confirmação dos cenários do atual Orçamento de Estado num cenário de grandes incertezas. Aliás, a própria consideração de que a dívida pública irá apresentar um máximo, algures, nesta fase do campeonato, portanto, entre 2014 e 2015, repesca uma ficção que já tinha sido apresentada quer no anterior Orçamento de Estado, quer na anterior análise do Conselho de Finanças Públicas, que dizia exatamente o mesmo em 2014. Dizia, no relatório do ano passado, que estive a ler agora, que entre 2013 e 2014 se iria verificar o máximo regional da dívida pública e que, portanto, a partir daí entraríamos numa trajetória descendente. É curioso porque o discurso, apesar de ser técnico, meramente técnico, ou pelo menos de assim se apresentar, joga sempre muito certinho com o discurso do Governo, apesar de nenhum deles nunca se confirmar. Aquilo que verificamos, entretanto, é que, inclusivamente com as revisões em alta do valor da dívida pública, ainda ontem apresentadas por algumas instituições internacionais, já nem sequer em 2014 houve qualquer espécie de diminuição da dívida, o que nega a análise da proposta do Orçamento de Estado feita pelo Conselho de Finanças Públicas do ano anterior e o que nega já a deste ano. Ainda agora o Orçamento vai na especialidade e já sabemos que os números que lá estão não são verdadeiros, porque já estão a ser revistos em alta. De qualquer das formas, nós, enfim, e sendo muito difícil discutir números, porque consideramos que isto, enfim, pode haver quem ache que isto com gato seria mais fácil, mas estamos sempre a falar de pessoas. Nós agradecemos os contributos, agradecemos o relatório e, sem desprimor para o vosso trabalho, julgamos ainda assim que, perante a realidade, o valor dos relatórios sofre de inutilidade superveniente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Presidente, tem a palavra. Os números, os cenários nunca acertarem é realmente uma realidade que, em geral, acontece e que, no fundo, tem a ver com o facto de nós não temos bolas de cristal e, por consequência, há sempre muitas coisas que acontecem que vão alterar os cenários. Mas isso não significa, ao contrário do que parece deduzir-se da sua intervenção, que os cenários sejam inúteis ou sejam mera manipulação. Para já, manipulação não são, no nosso caso, certamente. Além disso, não são inúteis, porque é fácil dizer que os números não têm nada a ver com a realidade, mas é muito difícil definir a realidade se não houver alguns números capazes de a traduzir e de lhe dar alguma coerência. E também de permitir analisar não só o que já se passou, mas também a tendência de evolução e aquilo que vai acontecer no futuro.
Portanto, esse aspecto é importante e é importante exatamente para a política, para podermos definir a política com base em qualquer coisa de objetivo, que sabemos que não é absolutamente, para já nem é, toda a gente aceita a mesma coisa, mas permite definir a política com uma base de coerência, que é essencial. E é tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar agora ao Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Professora Teodora Cardoso e os restantes membros do Conselho de Finanças Públicas que aqui vêm contribuir para este debate. Eu não quero que a minha intervenção seja um comentário, mas também não quero deixar de o fazer. E hoje torna-se um bocadinho óbvio que este que deveria ser um orçamento que sempre foi apresentado como sendo um orçamento de folga, um orçamento de libertação, um orçamento de viragem económica, é afinal um dos orçamentos mais arriscados apresentados por este Governo, sendo que todos foram. E é arriscado porque se baseia, e eu acho que isto não é apenas uma opinião, hoje se está a tornar um facto, é arriscado porque se baseia numa retoma que não existe. Uma retoma que foi criada como um argumento político para justificar um sucesso de uma estratégia, também ela política e ideológica, mas do ponto de vista económico é uma retoma que não existe. E acho que está na altura de haver um mínimo de capacidade de reconhecer que a austeridade não funciona enquanto estratégia de crescimento da economia e, portanto, não funciona enquanto estratégia de consolidação orçamental. E hoje não é só uma pequena parte de uns economistas mais heterodoxos ou de partidos políticos radicais que o dizem. É muito difícil encontrar, mesmo ao nível de economistas mais teóricos, quem ainda defende a austeridade como modelo de crescimento económico. É muito, muito difícil. E isso vê-se no caso português. A economia não mudou estruturalmente, teve uma reestruturação que se deveu ao seu empobrecimento, e, portanto, as importações diminuíram muito, as exportações cresceram relativamente, o consumo diminuiu muito, mas o que estamos a ver agora é uma reversão desse ajustamento por empobrecimento. E o ajustamento orçamental insiste em não correr como suposto. E não é uma vez, não é duas vezes, não é um ano, não são dois, são todos os anos. O ajustamento orçamental não corre como suposto. Já devíamos estar nos 3% há 3 anos atrás, ainda não estamos. E o irónico desta história é que as poucas melhorias em que o Governo se baseia para ter o tal ajustamento ou a tal redução do déficit são melhorias que vêm daquelas variáveis que a austeridade ataca. É o consumo que cresce um bocadinho e permite mais um IVA que aumenta a receita fiscal. É uma pequena melhora da procura interna que vai permitindo algum ajustamento exatamente nas variáveis que o Governo ataca. E eu concordo com a análise que faz que não é possível continuar a aumentar impostos e não é possível continuar a reduzir despesa estrutural. Porque o que este orçamento prova é que a única forma de consolidar contas públicas é aumentando emprego e aumentando salários e ter mais gente a pagar impostos e não ter as mesmas pessoas a pagar mais impostos. É preciso aumentar o número de pessoas a trabalhar, é preciso aumentar o rendimento das pessoas. E isso não se consegue fazer cortando despesa. Porque o corte na despesa em si é uma medida procíclica e, portanto, é recessivo. Dito isto, e fazendo este comentário prévio, tenho algumas perguntas que gostaria de colocar. Em primeiro lugar, se acha, e a resposta é sim ou não, que este cenário macroeconómico é um cenário macroeconómico realista. Se acha realista ter um aumento do consumo como está previsto, compatível com o aumento da carga fiscal que vem com este orçamento do Estado. Mantém-se o IRS, mantém-se os IVAs abusivos, e temos ainda uma carga fiscal sobre combustíveis que vai afetar muitíssimo as famílias, acima do que já tinha vindo a ser afetado. Um aumento do consumo que, apesar da taxa de desemprego de estar a diminuir, nós não podemos evitar fazer uma análise de que emprego está a ser criado. E o emprego que está a ser criado é um emprego precário, é um emprego com salários muito mais baixos do que existiam e é um emprego que, em muitos casos, vem de uma alteração das estatísticas, porque há pessoas que estão a receber subsídios de desemprego ou RSI e estão a fazer o tal trabalho socialmente necessário e saem nas estatísticas do desemprego. Portanto, até que ponto é que basear estatísticas de receita fiscal
ou estatísticas de médio prazo, baseadas numa taxa de desemprego que em si é fictícia na sua redução, e o tipo de emprego que é criado é um emprego que não tem os mesmos salários, nem a mesma estabilidade de médio prazo que tinha antes, é que estas previsões fazem sentido quando ligamos o consumo à receita fiscal e ao emprego. A segunda questão é se acha razoável haver um aumento do consumo e uma redução das importações ao mesmo tempo. Ou melhor, se acha razoável haver um aumento do consumo, um aumento das exportações e uma redução das importações. Porque nós sabemos que as exportações têm uma grande componente importada e, portanto, é estranho este jogo aqui entre as várias variáveis. A terceira questão é se acha razoável haver um aumento deste género das exportações com base no contexto europeu. Fala-se na segunda recessão europeia. Ao contrário do que foi aqui dito, as cotas de mercado estão a diminuir e isso é dito pelo próprio Orçamento dos Estados. A procura externa está em queda. Como é que é possível a Europa estar a entrar numa nova recessão e Portugal achar que está a crescer lindamente baseado nas exportações? É preciso fazer uma avaliação deste contexto. E depois há duas outras questões. O método deflator do PIB, já aqui foi falado. Nós continuamos sem o perceber. A Comissão Europeia divulga um relatório há dias, baseado nas mesmas contas ou nas mesmas regras que supostamente deveriam servir para o Governo e apresenta um deflator do PIB muito inferior àquele que é apresentado pelo Governo. Muito inferior. E é a Comissão Europeia, mesmas regras. Como é que se explica este fator do PIB? É porque isto não é uma questão de décimas. Não é como, do ponto de vista político, eu percebo que seja, isto é crescer ou não crescer, estamos a crescer. É que não é crescer ou não crescer. 2 ou 3 ou 4 déficits de crescimento implicam todas as previsões do Orçamento do Estado. Quem acha que crescer 1 ou crescer 1,5 é igual quando se cria um Orçamento do Estado, não está a dizer a verdade. Porque 1 a 1,5, ou 0 a 1 a 1,5, significa que a receita fiscal, em termos nominais, tem que crescer muito mais do que era suposto crescer se as previsões do crescimento não tiverem corretas. Portanto, as próprias previsões de crescimento real, comparadas com os organismos internacionais, parecem-nos realistas. O Governo tem as previsões mais otimistas de todas. Depois, mesmo no ponto de vista nominal, tem um deflator do PIB que não parece ser o próprio realista. E nós sabemos que estes dados depois condicionam tudo, porque basicamente se nós tivermos um crescimento do PIB nominal que é inferior àquele que é apresentado, quer dizer que vamos ter que ter mais receita, em termos de euros mesmo, mais receita fiscal. E a própria receita fiscal, já foi dito, está ela mesma sobrevalorizada. Isto quer dizer que os dados apresentados para o déficit não são realistas. Porque quando conjugamos todos estes fatores, as previsões não são realistas. E este é uma questão que eu gostaria de discutir. Uma outra questão é como é que justificam, isto já foi dito no relatório, o aumento do IRS, da receita de IRS neste contexto, que está dito no relatório, há uma parte que não é explicada. Portanto, se têm mais informações sobre isso. Como é que se explica ter um aumento do IRC quando a taxa de IRC diminui? E num contexto em que nós não temos mais procura externa e que a procura interna não se prevê que suba assim tanto por causa da carga fiscal e todos os problemas que já tínhamos falado, e o mesmo se aplica à receita de IVA. Tudo isto redunda numa questão, e sabendo que o Bloco de Esquerda, e já o disse no início, acha e defende que a austeridade não é uma solução e defende uma solução completamente contrária. Nem estamos aqui na competição do déficit. Mas se acha que o déficit de 2,7 vai ser cumprido, se acha que o Governo, e termino, Sr. Presidente, se acha que é realista quando o Governo diz que saímos do procedimento de déficits excessivos e é a primeira vez numa longa história que temos um déficit abaixo dos 3%. É porque a Comissão Europeia está a dizer que é 3,3%, o FMI está a dizer que é 3,4%. Estes dados nós sabemos que não são realistas. E, por último, queria saber qual é a vossa opinião relativamente a uma possível revisão do déficit deste ano por causa do BES, que é uma coisa que também até agora não foi falada, e a Comissão Europeia diz que isso pode acontecer, e o FMI, e que o déficit pode passar para os 5%. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Presidente tem a palavra. Muito obrigada. Estou segura. Temos um conjunto de questões sobre o realismo dos cenários. Eu penso que nós já dissemos bastante sobre isso. Quando pergunta se o cenário macroeconómico e o cenário orçamental podem ser consistentes,
Eu diria que no curto prazo, aliás já referi isso, no curto prazo o aumento do consumo privado é benéfico para o orçamento e, por consequência, ele torna-se numa vantagem em termos de redução do déficit, mas é apenas no curto prazo. O problema está em que, de facto, para que o país possa ter uma taxa de variação do consumo privado e de salários e etc. mais vantajosa na perspectiva macroeconómica, tem que ganhar em competitividade. E para ganhar em competitividade não pode começar por aumentar o consumo privado e os salários, tem que começar por aumentar o investimento, que conduza a ganhos de produtividade e a ganhos de diversificação e de capacidade competitiva no mercado internacional. Relativamente à questão da procura externa, esse é o ponto que eu diria que é mais fundamental neste momento, porque de facto Portugal não pode ter uma estratégia de crescimento rápido da economia baseada nas exportações e na competitividade, se simultaneamente a procura externa estiver em declínio. Aqui há um problema que não é apenas nosso, é um problema da economia internacional, nem sequer é só da Europa. Há realmente necessidade de haver uma inversão de políticas económicas a nível internacional e penso que isso é possível e penso que mais tarde ou mais cedo acabará por acontecer, mas de facto não está na nossa mão. E não estando na nossa mão, quando a procura externa cai, isso seguramente não facilita a nossa evolução. Mas nós tentarmos crescer sozinhos também não dá. Esse é que é o problema. A economia portuguesa não consegue crescer sozinha, pela simples razão de que, para já, é pequena, o nosso mercado é muito pequeno. Nós podemos aumentar salários, podemos aumentar despesa pública e imediatamente aumentamos as importações. Ou então vamos entrar em políticas de proteccionismo, de contingentação de importações, de coisas desse género, que toda a gente sabe que não funcionam. Por consequência, infelizmente, por aí não temos caminho. O caminho é o mais difícil, não podemos fugir a isso. O caminho é difícil. E é esse caminho difícil que nós podemos tornar menos difícil se formos coerentes nas medidas que tomamos. Se procurarmos tergiversar nessas medidas, integrar evoluções que a curto prazo são favoráveis, mas que logo a seguir se vêm a pagar caras, só vamos tornar o nosso caminho mais difícil e o crescimento mais difícil ainda de atingir. Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós tínhamos previsto a possibilidade de uma segunda ronda. De qualquer modo, não vejo nenhuma manifestação de utilização. Tínhamos, aliás, acordado que seria assim, que seria facultativa, pelo que agradeço à professora Teodora Cardoso, aos demais membros do Conselho de Finanças Públicas, pelo contributo para este debate do Orçamento do Estado para 2015. E voltaremos certamente a encontrar-nos em breve a propósito de temas de natureza afim. Vamos fazer uma pequena interrupção, 10 minutos, para de imediato darmos início à audição do Sr. Ministro da Economia, daqui a 10 minutos.